para aproveitar e mostrar para vocês também o nosso canal no YouTube. As mesmas rotinas que mostramos lá para vocês nos nossos grupos privados do WhatsApp, aquilo que é para o conteúdo do público em geral, também disponibilizamos aqui para vocês, tá bom? Fazendo parte lá da ideia de artigos, de blog, de notícias, do workflow nosso. Então não deixem de acompanhar, bem como também os shorts que em regra nós disponibilizamos lá para resposta rápida e os nossos posts, tá bom? Isso aqui para o público em geral, considerando também que esse conteúdo vai ficar disponível para quem tiver interesse de saber como funcionamos mais a respeito. O meu navegador aqui é o Perplexity, mas ele tem a mesma dinâmica do Google, tá? Você abre aqui uma aba normal, como eu estou fazendo, e você digita, simplesmente você digita Praxistas, tá? Quando você digitar Praxistas, de imediato, na busca do Google, como aqui também no Perplex, essa versão está aparecendo, nosso engajamento ele acaba sendo orgânico, aparece já de imediato como grupo Praxistas. Se vocês não quiserem acessar com o recurso de busca gratuito no próprio Google, com engajamento orgânico, inclusive, não fazemos ADS para tanto, basta apenas você vir aqui e digitar também o endereço mais difícil do mundo, www.praxistas.com.br. Ok? Tem toda essa situação aqui que eu boto, porque eu acabo fazendo a manutenção do site. Aí você digita. Você vai ser posto numa imagem de apresentação. Essa gravação, lembrando que eu estou disponibilizando para a versão desktop, tá? Na verdade, isso aqui nem é um landing page. Isso aqui é só uma imagem de apresentação, de introdução aos nossos serviços com a nossa publicidade do início de 2026, tá? Para ter uma experiência, você pode aumentar o volume. Aqui não vai aparecer para vocês, porque eu estou fazendo a gravação aqui com fone próprio, mas não deixem de verificar também na oportunidade, tá bom? Se a tua tela for maior, vai aparecer todo esse enquadramento aqui, em que pese essa aqui é a tela padrão dos computadores, PC. Lembrando que a gravação pelo mobile e tablet eu vou também disponibilizar na oportunidade em vídeo próprio. Esse daqui, como vocês vão observar, de fato é o nosso landing page, tá? Eu já vou tirar aqui na oportunidade o vídeo, porque não há necessidade, vocês já estão cientes de que sou eu que estou falando. Esse aqui é o nosso landing page, a página principal que a gente utiliza para mostrar para o público em geral todos os nossos serviços. Que aqui vocês já conseguem despontá-los também, como a advocacia, que é a nossa principal atividade, com os nossos contenciosos e também os nossos casos estratégicos. Que maiores detalhes vão ser disponibilizados em conteúdo próprio para tais fins. O workshop, na verdade também, como vocês vão ver, também um outro conteúdo disponível para tanto, é onde disponibilizamos capacitação, profissionalização e também até certificação de protocolos e rotinas baseados em automação por agentificação de IA generativas, das quais também trata-se de atividade que fazem parte da nossa formação. O marketing digital, especialmente voltado para dar assistência e manutenção para quem quiser participar como associado e também para os próprios associados dos outros departamentos, em especial jurídico. Desenvolvimento de software, onde já disponibilizamos os nossos agentes, o experience dele, que é tipo uma versão demonstrativa, tá bom? Não deixe de verificar também outros conteúdos para tais fins. Nosso departamento próprio de financeiro, para fazer a administração de modo geral, para interesses condominiais. Investimentos apenas para administração de investimentos, não é um canal voltado para investimento, muito menos com recomendação para tais fins na área estritamente financeira, mas investimentos de ativos de modo geral, voltadas a compliance, dentre outras atividades que visam apenas a administração para esses fins. E consultoria também, a depender de cada caso estratégico. Grupos de estudos voltados para a área jurídica também, que é outro conteúdo à parte, sem prejuízo de tantos outros que nós já disponibilizamos aqui e nos nossos outros canais. E aqui também uma página de consulta que vai fazer parte também de um outro conteúdo próprio, que na oportunidade vai ser bem simples, quando pudermos realizar, que vai ser voltado especialmente para não só a direção, como os associados, mas também principalmente para os nossos clientes de modo geral, tá bom? E esse também é um conteúdo próprio para a área de artigos, que não se trata apenas de um blog, mas realmente um catálogo dos nossos artigos, nossos papers que desenvolvemos aí com a base da perspectiva daquilo que acontece no mundo de modo geral, com uma perspectiva estritamente prática e usual para a nossa atividade aqui como associados. Daí a ideia de se tratar de um grupo, daí da ideia de se tratar de um grupo de network propriamente dito, tá bom? Esses avatares aqui são agentes virtuais, nossos agentes, cada um com as suas especializações.
como vocês, especialmente agora, vão ver, dentre eles, dois especificamente, que nessa imagem é a asiática Ru e o latino Harvey, tá? A Sofia ficará para outros fins, porque ela se dá à disposição especial para a direção do grupo. E aí, na oportunidade, não deixem de depois verificar também a nossa página inicial. Lembrando que essa daqui é a finalidade apenas de se tratar de uma alusão geral e outros conteúdos específicos nós trataremos desse ponto. Quem tiver interesse, é só digitar o endereço que eu mencionei para vocês, que vocês vão após a introdução para a central. Agora você é associado, porque esse conteúdo é feito para ti, tá? Lembrando que eu vou fazer um outro nos mesmos moldes para mostrar para ti o acesso ao intranet, tudo aqui na versão desktop, e no intranet o uso de cada um dos recursos que nós temos de agente e, respectivamente, tudo que você pode analisar dentro da sua área propriamente dita de associados, tá bom? Associados, obviamente, vai para a área de associados, que é uma página própria que nós temos aqui, tal como depois eu vou mostrar em vídeo próprio para o mobile. A senha, obviamente, não vai ser dita aqui. Você já tem elas disponíveis e atualizadas no nosso grupo próprio do WhatsApp, para quem já é membro, no caso associado. E aí vocês vão se deparar com uma dinâmica de interface, não assemelhada, mas idêntica a essa, tá? Que logo em breve ela vai ficar animada, deve ser em função do carregamento do próprio site, da rede e tudo mais. Mas é uma interface animada também de modo geral, tá? Nessa interface animada, vocês vão observar que existe todo um hall aqui envolvido. Para quem já for membro como vocês, basta apenas clicar para vocês acessarem dentro do aplicativo próprio do Telegram, onde nós temos aqui o grupo em questão, a possibilidade de você já pedir para participar do grupo e toda vez que você já estiver participando do grupo de estudos propriamente dito, já poder acessar o nosso conteúdo. O básico envolvendo as principais questões de prova, para quem tiver interesse ainda na área, voltada para concursos, que são especificamente para todos os exames nacionais das principais áreas do direito, especial OAB até o ENAMA, no caso a magistratura, e, sem prejuízo disso, o avanço em outros grupos também de interesse, com editais completos, principais temas e uso dos nossos recursos já com agentes próprios para esses fins, com avatar respectivo, e o mais completo de todos, que envolve a atualização de todos os recursos de estudo, não apenas jurisprudência, informativos, mas todos os estudos afim. Observe que isso aqui não é um curso preparatório de nada. Isso daqui é um grupo de estudos. Você, por iniciativa própria, por autodidatismo, vai se fazer valer de uma fonte de estudo completo, sempre atualizado, da qual você não vai ter o trabalho de atualização. Basta apenas que você só pegue, leia e estude. Simples assim, porque esse é o nosso método. Seja para o uso voltada para a área de concursos, seja principalmente voltada para a sua autoformação profissional. Esse daqui também, para quem tem interesse, acompanha as principais notícias do dia e do mundo, mas não apenas um recurso ou um canal de mídia como tantos outros, mas apenas aqueles com finalidades específicas para o nosso grupo de negócios, nossos associados, para dar interpretação desses principais assuntos, principais temas, principalmente voltada para essas questões que estão na hype agora, festejadas como geopolítica, economia, mas com utilidade prática, usual dentro da nossa esfera de influência local. Tá? Essa aqui é a nossa finalidade. Estritamente prático. Por isso dá o nome do próprio grupo, inclusive. Tá legal? E para ter acesso aos nossos papers, com uma interpretação mais fundamentada desses eventos, não deixe de recomendar também o acesso para o nosso repositório de artigos também para esses fins. Esses são os dados gerais de acesso que vocês já possuem como integrantes e associados, que vão estar disponibilizados nessa interface. Que por algum motivo, eu não sei porquê, não está animado. Eu vou apertar o F5 para que isso se anime de alguma maneira. Isso vai se animar de alguma maneira. Se você tiver o mesmo problema, basta apenas você repetir a sua senha de acesso, ok? E agora vocês podem observar que simplesmente entrou de forma atualizada. É só uma interface animada para dar a imersão da experiência, tá? E se vocês tiverem interesse de clicar, da qual aqui já vai aparecer a mão disponível, num quadrante invisível apenas para fazer menção ao respectivo avatar, lembrando para vocês que os associados, quem tiver interesse, pode se fazer valer do que nós disponibilizamos para fins experimentais dos recursos da Sofia.
sendo que a Sofia ela tem integração direto com o grupo com a direção do próprio grupo. O que vocês vão ter atuação com muita recorrência, no primeiro momento, vai ser esse avatar chamado Ru, e esse, por último, que é o próprio Harvey. Tá legal, o pessoal brinca, né? Ah, mas você tá falando por causa daquele seriado. Eu nunca sei se a pronúncia é The Suits ou The Sweet. Eu acho que a gente fala Suitcase, então por isso que eu chamo de The Sweet, mas talvez eu esteja errado. Mas pessoal, os nomes aqui se dão para esses fins. Sofia por causa de sabedoria, Ru, para quem gosta de drama, era uma advogada de sucesso, se você for coreano, por exemplo, mas quem curte esse tipo de segmento já vai fazer associação. E o Harvey, obviamente, por causa dessa série da Netflix. Mas é pura associação identitária. Pode ser o nome que você quiser. Inclusive, no nosso departamento de software, você cria esse agente com a capacitação que eu posso dar para certificação também. E você pode criar um alienígena, se você quiser. Tanto faz. Isso não importa. Eu precisava só criar alguém e eles foram criados. Mas a finalidade é, quando você precisar lidar, especificamente você associado do nosso principal departamento, que é o jurídico, como associado, como advogado, inscrito no AB, e já com alocação de uma carteira de cliente, que fazendo parte da nossa parceria, que é todo um conteúdo próprio, já reiteradamente gravados em caráter instrutivo para vocês, que já está disponibilizado lá no nosso acesso para tanto, para quem tiver interesse e desejar atualizar seus casos, ou principalmente se socorrer dos dados que nós na direção passamos para vocês como casos novos, o que sempre orientamos é, através desse caminho já feito até então, vocês simplesmente clicarem aqui e terem um acesso propriamente dito da interface da nossa agente, tá? Como vocês já podem ver a qualificação dela aqui, apenas com caráter demonstrativo, passando a ideia do que ela dispõe a fazer. Vocês podem observar que isso aqui é para o associado, para você jogar sua dúvida, seja para casos novos ou então atualizações de caso. Caso de disputa, se você tiver qualquer problema com a direção ou com algum integrante do nosso grupo, que tenha superado todos os canais de diálogo de possibilidade de acordo, que também é um recurso que vocês possuem na nossa parceria propriamente dito, a título de contraditório, para a defesa e atendendo todas as disposições legais nesse sentido, considerando que não somos uma empresa no seu sentido estrito. Não é uma atividade econômica organizada nos conceitos legais aplicáveis ao conceito de empresa ou de empresário. Na verdade, trata-se de uma associação de profissionais, e dessa associação de profissionais, nós temos vínculos específicos, jurídicos, contratuais, para poder reger uma atividade não de subordinação, mas de colaboração, do que nós chamamos de modelo de advocacia colaborativo, MEC, que também se dá em outros conteúdos para explicar como funcionamos nesse sentido. Tá? E a petição, como eu vou mostrar a vocês de modo geral. Já você, associado, departamento jurídico, ciente já dos nossos protocolos e rotinas, tanto para casos novos como para atualizações, Jus Brasil Novidade, que é o recurso que a gente utiliza convênio com os recursos do Jus Brasil Pro e o do Jus IA, e também, por fim, casos novos que eu disponibilizo para vocês. Lembrando que esses são os nossos principais canais de interação, são os canais via WhatsApp. Você, no primeiro momento, vai se fazer valer desse primeiro item. Basta apenas clicá-lo. Independente de você já ter acesso à nossa conta ou não, o compartilhamento desse link ele é público. E pelo fato do compartilhamento desse link já ser público, você já tem acesso direto ao nosso chat. Desse chat, recomenda-se sempre o uso, pelo menos, do recurso de raciocínio. O PRO é necessário, não se trata de codagem nem nada. Mas, disponibilizando esse recurso que aprimora a performance da análise, você já passa a interagir com a nossa agente por meio do chat, que é uma agentificação chamada Gen, do Google Gemini. Compartilhamento público, bastando apenas utilizá-lo, considerando o fato de você estar no navegador que, em regra, vai ser Chrome ou afins, como é o caso do Perplex, você já vai estar com a sua conta no Google logada para essa questão. E aí, com a sua conta logada no Google para esses fins, você já vai ter acesso a esse chat propriamente dito. E nesse chat, você simplesmente vai copiar e colar um caso novo aqui. Quando se tratar de um caso novo, observa que muitas das vezes, esse caso novo, como você já se tratando de associado contratado conosco, sabe que a nossa rotina de clientes novos, eu passo para vocês, direto no meu contato profissional, pela direção do grupo, tudo que seja pertinente ao caso novo, pelo fato de eu ser o responsável em capilarizar os clientes novos, por indicação de ou terceiros ou pela minha própria indicação. Quando assim eu faço pelo nosso canal via WhatsApp, para o seu contato profissional,
eu já mando tudo por escrito, ou áudio, ou todos os outros instrumentos afim. Basta apenas você pegar todos eles e mandar aqui para a RU. Observa que se você mandar algo completo, como apenas caso novo, a RU, como Harvey, e os nossos agentes que tenham esse protocolo próprio de chat para auxiliar você nas suas principais tarefas, que aqui vai implicar a minuta de um peticionamento, como eventualmente é a minuta de uma contratação, ou a minuta de qualquer outro documento ou instrumento que seja pertinente à nossa atividade como associado do departamento jurídico, e também, para todos os fins, esses agentes, eles não vão te dar apenas o resultado daquilo que você precisa. Eles vão ter todo um trabalho de construção para poder chegar no que você pretende, que é o que nós chamamos de recurso de engenharia de crafting, na área de tecnologia de informação, que é muito aplicado na área de games, de softwares, que podem permitir um desenvolvimento em conjunto usuário e programa para você ter uma performática elevada das suas atividades. Ou seja, é um aprimoramento que, por afunilamento, você consegue chegar num resultado mais eficiente, evitando as alucinações, tá bom? Se você apenas botar caso novo, por exemplo, você vai clicar e ela, a nossa agente no caso a RU, já aprimorada para esses fins, a depender do processamento do respectivo gen, ela vai simplesmente entender o que você está pretendendo, mas sem trazer nenhum outros dados que sejam pertinentes, ela vai começar a trazer questionamentos, como o exemplo que nós estamos trazendo em questão. Se identificando como apresentadora, pai, etc., e é o compromisso dela. Aí ela fala sobre o refino e saneamento do conflito. Ela precisa falar que não aceita fatos genéricos. Ela precisa correlacionar o relato dos fatos com a legislação e a jurisprudência atual. Ela já começa a iniciar realmente toda uma conversa dizendo para você do que se trata, questionando para você os elementos da ação, os pressupostos processuais e todos os outros requisitos legais processuais exigíveis para você começar a fazer um peticionamento, o exercício do direito de ação mediante a demanda de uma pretensão a ser deduzida em juízo. Você, como operador do direito, ciente de que esse se trata de um dos requisitos da trilogia estrutural do direito processual, entre ação, processo de jurisdição e tutela propriamente dita, a tutela efetiva propriamente dita. Então, o que acontece? Ela te traz questionamentos que, se você não trouxer, ela não aceita. Só liberaria o fundamento jurídico final e as soluções processuais quando você fornecer insumos que comprovem a viabilidade da tese. Estou pronta para fritar. Qual o caso que você vai trazer para mim hoje? Aí ela diz, aguardando o associado para o aprofundamento da análise. Você vai seguindo simplesmente suas instruções, conforme eu vou lhe passando a título de rotina e protocolos para casos novos ou de atualizações, e o resultado final, de acordo com a sua programação, ela já considerando que você traga os recursos suficientes para tanto, ela já vai lhe passar, na síntese, os fundamentos jurídicos aplicáveis ao caso. Observe que ela não vai, e eu não vou prosseguir aqui com o exercício para não me prolongar mais no vídeo, mas ela não vai te dar já o peticionamento completo. Você vai pegar, copiar e colar todos os fundamentos e relatos dos fatos iniciais e intercorrentes que você tenha passado para ela, e no final das contas você vai copiar exatamente o fundamento que ela tenha dado, não esse que é intercorrente, mas o final já com a conclusão, e isso sendo feito, você vai simplesmente voltar, e voltando você vai aqui para o nosso segundo agente, que é o Harvey. E munido desses dados que você já tenha passado para ela, da mesma forma que ela, você vai para essa primeira opção, que na oportunidade você já vai também para um chat específico para poder dialogar com o Harvey. Observa que, tal como a própria RU, ele também não é simplesmente um chat de resposta imediata, da qual sempre recomendamos o uso do recurso de raciocínio, para um aprofundamento maior de performance. Se você simplesmente botar dados insuficientes, como esse daqui, que eu estou botando de caso novo, tal como a RU, ele vai fazer uma análise inicial que, verificando a superficialidade do que você está disponibilizando para ele, ele simplesmente, com a sua linguagem, a característica do personagem da qual estamos incorporando para o seu avatar, ele vai simplesmente dizer para você que aguarda novas instruções para poder lhe dar o resultado final que você pretende. Ok? Conforme está sendo já processado aqui, de acordo com a identificação que nós demos para esse avatar, para você ter essa interação e a imersão dessa experiência, para que você possa fazer uma interação performática com ele. E você vê, ele utiliza aqueles termos que são característicos do próprio personagem, né? Escute bem associado, se você quer o The Closer, o campo, tal, etc. É bom que seu nível técnico suba 10 graus antes mesmo de terminar de ler essa frase.
Você me entrega uma estrutura de comando, etiqueta caso novo, espera que eu comece a forjar aço seminério? Patético. Característico do personagem, né? Então ele também descreve aquilo que ele está disposto a fazer, ele pede tudo aquilo que seja pertinente, além também do resultado da rua, não podendo se esquecer de tudo que você tenha passado para a rua, mas o resultado dela, como ele menciona, eu pretendo o insumo da rua. Quais são os fundamentos jurídicos específicos, lei e artigo que a RU processou? Exige ver a integração entre a norma e o fato. E aí no final ele bota, estou aguardando. Não me venha com copy-paste, refine o ativo e nem refine o ativo, ou nem responda, tá? E claro, todos os nossos agentes, seguindo aí o padrão de conformidade de governança algorítmica, voltada para as principais instituições regulatórias mundo afora e também no Brasil, a nossa legislação em vigor, nós atendemos todos os critérios exigidos num relatório de governança algorítmica de integridade, tá? Isso daqui vocês podem ficar tranquilo que nossos agentes, inclusive aqueles produzidos pelo nosso departamento de software, sempre acompanham todos esses requisitos de conformidade, especialmente o código hash de sua produção, que convalida isso aqui como instrumento, inclusive probatório para os demais fins legais, se você quiser utilizar como uma citação de nota de rodapé para artigo, para fins científicos, acadêmicos, ou até mesmo para as suas petições em juízo, consideradas válidas até com base no atual entendimento da jurisprudência do STJ, tá bom? Então, sempre fiquem atentos a essa questão. Utilizem eles para todos os fins. Quando você tiver utilizado a RU e a RU da oportunidade, ter pego o resultado dela e utilizado já o Harvey, não deixe de utilizar também o nosso convênio do recurso da JuizIA, clicando aqui, que você já vai ser encaminhado diretamente para o recurso da JuizIA. Lembrando que essa automação aqui ela é da própria empresa da Juiz Brasil. Nós só temos o convênio do uso dela em função da nossa assinatura atual, tá bom? Aqui basta apenas você já pegar a petição que o Harvey já tem aprontado para você no nosso respectivo chat, copiar e colar aqui, apenas isso, que ele já vai refazer a petição para você, parafraseando especialmente os itens que necessitar da jurisprudência que ele entenda aplicável ao caso. Simples assim. E depois de ter feito todo esse item, você já vai ter o peticionamento, seja ele inicial ou intercorrente, mais do que satisfatório, com risco mínimo de alucinação, sem correr qualquer risco de sofrer eventual multas por parte do juízo a título de litigância de má-fé, para poder fazer a sua atuação em juízo naquilo que for necessário. Seja a minuta de peticionamento, contratos, documentos e instrumentos de modo geral, diligências, todos os fins. Tá legal? Esse é o caminho principal que eu tenho a mostrar para vocês com o recurso que nós estamos disponibilizando para vocês atualizado no nosso intranet, direto pelo nosso site. Não deixem de aproveitar esses recursos das quais estamos disponibilizando vocês para todos os fins, tá bom? Nosso site, a área central, depois que vocês acessam a introdução, pelo domínio que eu apresentei para vocês de modo geral. Lembrando que o domínio sempre vai se dar pelo endereço que eu mencionei para vocês, tá? O endereço que eu mencionei para vocês, praxistas.com.br, basta apenas digitar praxistas, engajamento orgânico primeiro que aparece para tais fins. E claro, não deixa de botar a estrelinha aqui no teu navegador para já criar o atalho para você ter o acesso. O importante é que você tenha um uso recorrente desses instrumentos para torná-los rotinas e otimizar o seu trabalho na expectativa em torno de 50% a 75% de economia de tempo e com isso podermos alocar cada vez mais clientes dos nossos contenciosos para vocês associados. A princípio é isso então. Vamos falando, em que pese eu volto aqui para mencionar para vocês não deixarem de acompanhar dentre as nossas páginas nas nossas páginas das redes sociais, especialmente a nossa página voltada aqui para o YouTube. Ok, pessoal, tranquilo? Então, a princípio é isso. Vou já me utilizando e terminar o nosso vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais.